O nosso recorte hoje é sobre as falácias de poder. Sim, o poder não é só o poder do cunho político, institucional e etc. Tá? Poder é um sentido muito amplo. O poder é algo como influenciar, uma influência sobre outros. O analfabeto funcional é um pedinte de senhor. Ele é masoquista, ele é servo, ele busca um senhor para chamar de seu, tá? Nem que esse senhor não está nem aí para ele. Ele não precisa ter razão, ele não alcança o desenvolvimento da razão. Ele só alcança, ele necessita dos motivos. Ter razão pode ser razão e motivo. Ter motivo normalmente é não precisar de razão. Ah, por que você escolheu isso? Porque não sei quem mandou. Por que você fez tal coisa? Ah, porque o outro fez exatamente o oposto. Isso é a cabeça própria de algo servil, de alguém que não quer ter razão. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque tal coisa é boa, pelo fundamento tal, pelo fundamento X, etc. Agora, ter um motivo é porque não sei quem mandou, é porque o outro fez, é porque senão iam pensar de mim tal coisa, senão não iam pensar de mim tal coisa. Eu fiz para não reclamarem, eu fiz para agradar alguém. Tudo isso é um motivo. O horizonte do analfabeto funcional é o horizonte sempre pensando num motivo, num chefe, que muitas vezes não existe. Quando o Ângelo Monteiro tem aquela tirada, que é o máximo, se o chefe não existe, a gente inventa um. A gente falando do Brasil, no sentido, o que ele diz? O brasileiro não alcança o sentido do ser. O que isso quer dizer? Ele não alcança a objetividade do ser. Não há coisas objetivas. Se você pergunta para um analfabeto funcional, tem uma caneta sobre a minha mão? É sim ou é não? A razão diz que ela está ou ela não está. Agora, o analfabeto funcional sempre interpreta no sentido de poder. Ai, você quer que eu diga que tá ou você quer que eu não diga que não tá? O que não sei quem vai achar? O que é minha obrigação fazer? É, isso mesmo. Não existe a objetividade. Está ainda que você não goste. Está mesmo que não fosse o caso de estar, ou que fosse o que fosse. Não sei quem achou, não achou, se vai ficar bom para mim, se vai ficar bom para mim. Não tem objetividade. E ele cai de prato cheio, tá? Nas falácias do poder. O que são falácias? Falácias são arranjos mentais, discursivos, que tem cara de um argumento, parece argumentar alguma coisa, parece fundamentar, mas não fundamenta. São só pseudo-argumentações. Ou seja, são argumentações que parecem dar razão, mas quando muito elas dão motivo. Na melhor das hipóteses elas dão motivo. Vai, um caso ou outro coincide de ser verdadeira, igual aquela coisa que se diz, tem 1 hora do dia que o relógio de ponteiro que está quebrado está certo. Falácia é assim. Então assim, o analfabeto funcional, ele cai nessas falácias, ele gira e não supera as falácias. Vamos falar das falácias então de poder. Parece que tem motivo, mas não tem nenhum. A primeira falácia de poder é a mais manjada, gente, a mais manjada. É assim, tem pessoas que vivem única e exclusivamente nela, tá? Analfabetos funcionais, evidentemente, que é a falácia ad hominem. É falar do homem, não falar do conteúdo, não falar da ideia, porque é o poder. Já se vê tudo dentro do poder, tá? Muitas vezes é chamada o ataque ao mensageiro e não à mensagem. Chega um cara aqui e fala, fumar faz mal à saúde. Ponto. A afirmação é, fumar faz mal à saúde. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Agora, se chega um cara esbelto e saudável e afirma, fumar faz mal à saúde. Chega um outro, um médico circunspecto, com cara de senhor, um homem sóbrio, avental, afirma, fumar faz mal à saúde. Chega um adolescente baladeiro, tá, todo solto, tal, disperso, fumar faz mal à saúde. Qual afirmação vale mais? Se você fizer essa afirmação a um auditório, eles provavelmente vão dizer que a do médico falou mais verdade. Sim. É um absurdo. Mas isso demonstra o aterramento que existe no poder.
Porque o médico circunspecto com cara de senhor outorga um poder. Poder. Ele tem uma influência nas pessoas. Mas o que ele afirmou é 100% igual ao que o esbelto saudável, o adolescente baladeiro falar. Então é um ataque ad hominem. Tá? As pessoas não alcançam a objetividade da afirmação. Se quem falou que fumar faz mal à saúde fuma, não fuma, exorta, é irrelevante para a verdade ou falsidade da afirmação. Mas não é alcançado, em especial no analfabeto funcional, naquele mesmo exemplo, a caneta está aqui ou não, depende do chefe, se ele acha que o chefe está nervosinho, se ele acha que o chefe é legal, se ele acha que... muda a resposta. Então isso aqui é uma falácia de poder, é o poder que determina, é a única coisa que o analfabeto funcional fica o dia inteiro, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa, o que quer, o que pega menos mal para mim, tem um outro nome, não é o pega menos mal, é o que vai dar, o que vai pegar mal, o que vai pegar nada, para mim, ele é um fugitivo. Da falácia ad hominem, existe algumas variações, a variação muito comum, e na qual o aspecto do poder, do desvio da objetividade da razão para o problema do poder é muito mais evidente, é a tuo quoque, que quer dizer, traduzindo do latim, você também. Tá? Fumar faz mal à saúde. Você também fuma! Eu nem sabia que você fumava. Eu estou afirmando que fumar faz mal à saúde. Você também. Isso é muito comum, você faz uma afirmação objetiva sobre algo, o cara entende como um ataque e ele fala que você também faz. Então assim, primeiro, você não falou do cara. Segundo, talvez você nem soubesse que o cara fuma, não fuma, etc. Você também. Eu recebo demais, gente. Isso é um motivo que eu corto. A pessoa não está preparada. Eu corto mentorandos aqui. A pessoa vem aqui para receber uma mentoria. Ela me fala várias coisas. Eu falo, ó, melhor ir por aqui. Você também fazia assim quando não sei o quê. Ou seja, ela vem para uma atividade que tem que ser uma atividade de razão, que é a mentoria, mas ela vem com um problema de poder. Vamos voltar a uma máxima já de Aristóteles. A vasta crasiado, maioria das pessoas, a única coisa que interessa é o posicionamento delas perante os demais. Não interessa se fumar faz mal, não. É se quantos estão fumando, quantos não estão, o que vão achar. Não interessa o cara crescer, interessa ele saber qual que é a média das pessoas. Não interessa o cara virar um mentor para receber algo objetivo. Não, ele quer saber se o mentor também fez as coisas que ele fez, se não faz, etc. Para se posicionar perante mim. Ó, teste, de monte. Tudo analfabeto funcional, gente. Analfabeto funcional tá nesse girinho, ou tá dentro dessa prisão. O tuquoque é comunismo, entendeu? Estilo sem substância, gente. Isso aqui é próprio dos sedutores. Mas é claro que a afirmação do fulano era melhor. Você não viu a roupa que o cara usa? Né? Você atribui ao estilo a substância. Exatamente, como esse estilo. Isso aqui é papo do sedutor. O sedutor tem estilo, hein? Mas ele não tem substância nenhuma. Vamos lembrar, a sedução é atividade de poder. Sedução é meio de ter poder sobre o outro. O analfabetinho funcional fica discutindo razão, o cara falou, disse, não é. Porque o analfabetinho funcional não penetra uma complexidade maior, uma inteligibilidade do que está se passando. Né? Outras que são muito comuns, tá? E a ad populum, que também muitas vezes implica na autoridade anônima. Tá? Então a ad populum, não, mas já que foi votado, a democracia muitas vezes é uma falácia de populum. Eu critico muito isso, falo que muitas vezes a democracia é apenas uma grande falácia, e no caso uma falácia de populum. Se o povo escolheu, tá certo. Ponto. A maioria concordou. E muitas vezes isso aqui então tá certo. Se a maioria falar que não tem uma caneta aqui, não tem. Que eu arrumo de confusão aqui na Casa da Crítica por causa disso. Eu faço uma afirmação e falo, mas a maioria da pessoa não concorda. Eu falei, seja, ok, é um dado informativo, mas então não é. A maioria das pessoas concorda ou não concorda, ok, é um dado informativo que alguém me dá. Mas engatar uma conclusão, logo não é, aí você está mexendo com inteligência frágil, né? É uma coisa aí complicada.
O fato de a maioria concordar ou a maioria discordar não tem a ver com verdade, tem a ver com poder político. A maioria vai para cá, ela vai para lá. Agora, estabelecer a verdade continua sendo um problema não político. Enfim. E aí tem aquelas coisas da autoridade anônima, opinião pública achou. É mesmo. Primeiro que você já definiu opinião pública, conseguir aferir, entender, já é uma aventura, mas nós vivemos uma ideia de opinião pública. Tá? Então, uma autoridade anônima. Acharam! Isso ficou muito claro. Essa falácia de Popolo e da opinião pública, tá? Da autoridade anônima, mais precisamente, parece muito, se combina com uma outra, ad verecundiam. Ad verecundiam é de uma autoridade. Só que se fosse uma autoridade, chega aí uma pessoa que é um grande conhecedor de um X assunto e faz uma afirmação. Ok, a afirmação é razoável porque é abonada, inclusive, pelo fulano de tal. Aí seria um argumento de autoridade. Pode ver bem, todas as falácias são perigosas, são, como é que eu diria, derrapadoras, elas levam a derrapagens, mas tem situações em que a pessoa está realmente abusando de um poder, você tem que mexer, tem situação que vai ter um uso de autoridade razoável. Tá? Agora, isso às vezes é desviado, e ficou muito claro isso aí, se desviou com uma metonímia. Você criou autoridades, são criadas autoridades fictícias, generalizadas por metonímia. A ciência acha tal coisa. Ponto. Como se fosse a autoridade da ciência falou tal coisa. Vivemos isso aqui agora. Aí não, a ciência diz outra coisa. E aí está se brigando se a ciência diz isso ou se a ciência diz aquilo. Só falácia de poder. Tem nada racional nisso. O cientista X falou tal afirmação pelos argumentos tais, tais e tais. Ok, você está diante de algo no mínimo razoável. Que pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas não é em si estruturalmente uma falácia. Agora a ciência acha tal coisa, a ciência acha outra coisa. Disse nada, nada. Você só está querendo ter uma estrutura que parece um argumento, tipo que não é um argumento, mas você põe uma roupada para se posicionar como algo que fosse um poder. Tá? Pô, mas não está dizendo absolutamente nada. O Raimundo vê isso também, a igreja. Brigas da igreja, gente. A igreja diz. A igreja não diz. Você definir o que é a igreja, quem que tem a porta-voz da igreja e qual que é a interpretação, aí cada um cria uma. É, isso mesmo. Igual a ciência, cada um criou um. No nível do argumento. Não cada um criou na realidade. A realidade continua ela. Mas cada um faz uma pseudo-criação ali no nível do seu argumento para dar uma estrutura de poder. Tá? E aí ele acha que ele está empoderado. Então o argumento é de força. Não é um argumento de razão. Tá? Tipo, não é um argumento de força. Isso evidentemente é uma forma aqui pleonástica no sentido jocoso que eu estou usando aqui. E isso tudo pode ser feito por erro, por ingenuidade, pelo rixa, ânimo de rixar, burrice mesmo, cara, não, a ciência falou, um não sei quem diz, é a voz do povo, você tá entendendo? Não, mas o cara, isso pode, realmente, um grau de imaturidade, de patatenrinha da inteligência que não consegue, né, gente? Pode ser por manipulação, tá? Pode ser para ridicularizar, tá? Então tem tudo, por quê? Porque é o poder. Isso são estruturas de poder. Você conseguir separar o que é uma dimensão da razão do que é uma dimensão dos motivos, o que é uma dimensão da justificativa. Quando você dá fulano que quis, fulano que não quis, então isso, você está se justificando. Você não está tendo razão. O ambiente do trabalho. Você não precisa ter razão. Você precisa saber o que o chefe acha. Você precisa saber o que não vai pegar para você. Ou seja, é poder. Tá? Como é que eu tiro influência para cá? Como é que eu influencio ali? Mas o que é efetivamente, não se diz. Tá o lápis na minha mão? Ah, mas você, quem é você para perguntar? Porque não sei o que, etc. Não, mas é que o fulano achou. As pessoas sempre acharam que tá um lápis. E aí, então assim, é complicado. Eu trabalhei em corporação que às vezes dava informações.
Aí chamam, mas o pessoal não acha que é isso. Eu falei, tudo bem, por isso que me cabe informar. Não, você não pode falar. Porque se você falar isso, vai ficar mal para você. Porque eles não acham isso. Quem é você para falar isso? É nesse, quem é você para falar isso? Aqui na Casa da Crítica chega direto. É o toque, é um confronto de poder mesmo. Eu falo qualquer afirmação. É a única coisa que me serve. Eu sou mestre acadêmico, fiz mestrado acadêmico em filosofia. Isso me tem uma utilidade muito prática no poder. Assim. A maioria dos assuntos que eu estudo hoje não é absolutamente ligado ao meu mestrado. Eu fiz mestrado em metafísica, tal, etc. E mexo com outras coisas hoje, do amor, sobre educação, que está aqui, etc. Não é diretamente ligado, ainda que eu introso esses assuntos. Mas é direto, os caras não gostarem. Eu amo muitos inimigos aqui na Casa da Crítica. As pessoas não gostarem do que eu escrevo. Quem é você para afirmar tal coisa? Ele não vai dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Olha, ele não tem nem cabedal para fazer isso. Tá? Isso aí, se o cara vem, ó, está errado por A, por B, por C, essa é a crítica perfeita. Me ajuda, inclusive. Agora, quem é você para afirmar? Eu falo, não, sou mestre de filosofia. Ah, você é mestre de filosofia? Ponto, tá respondido. Toque. Tá, quem é você? O ad hominem foi enfrentado. Então, assim, o cara não quer a razão, se aquilo é verdadeiro ou não. Mas, foi um mestre de filosofia que falou. Haveria autoridade. Então, assim, é nesse nível que as pessoas vão. Por quê? Porque as pessoas são analfabetos funcionais. O analfabeto funcional está procurando. Interpreta para mim. Diz qual é a interpretação que eu tenho que fazer. Diz que é, como é que eu vou. Tá? É isso aí. Bom, meus caros, então muito obrigado.